próximo. Complete o quadro a seguir. Ele já deu a representação do elemento e ele já mostrou o íon desse elemento. Então, quando ele mostra o íon, significa que ou ganhou partícula ou perdeu partícula. Então, a gente vai analisar a partir do íon. Ele só colocou a representação para a gente saber a quantidade do número de massa e número atômico. Então, o primeiro, o íon F-, seu número de prótons é 9 e o número de massa 19. Ele tem 9 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. O próximo, o magnésio, número atômico 12, massa 24, 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. O de baixo, enxofre, número atômico 16, massa 32, prótons 16, elétrons 18, nêutrons 16. E o ferro, número atômico 26, massa 56, prótons 26, elétrons 23, nêutrons 30. Certo? Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número de prótons. No esboço da tabela periódica a seguir, localize os seguintes elementos. Ele pede para você localizar o elemento que está no quarto período do grupo 13, no quinto período do grupo 17, terceiro período do grupo 18 e sexto período do grupo 7. Coloquei aqui para vocês como vai ficar representado, tá? Considere as informações dos seguintes elementos. Ele já colocou aqui pra gente a representação. Agora ele quer que a gente faça a distribuição eletrônica em camadas para os átomos de cada um desses elementos. O sódio, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Lembra que eu falei do frâncio, que ele também tinha 1 elétron na última camada, e eu falei para vocês que ele era uma exceção, porque a gente viu a regra do octeto. O que é essa regra? Que estipula que na última camada, para o átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons. Se ele não tem 8 elétrons na última camada, esse átomo ele vai se ligar com outro. Então, no caso do sódio, ele vai se ligar com outro elemento que vai compartilhar com ele, ou vai distribuir com ele, ou vai transferir para ele 7 elétrons, e aí ele vai ficar estável. Como eu falei, isso aqui é um gancho para o próximo assunto do próximo bimestre. Flúor, essa distribuição, eu esqueci o nome desse elemento, gente, não me recordo agora. Vamos chamar de Ne, tá? Eu não tô com a tabela aqui. E o Ne, né, tem essa distribuição, e o bromo também tem essa distribuição. Professora, por que não fez o diagrama de Pauling aqui? Porque ele não pediu. Então, você não vai gastar teu cérebro à toa. Ele não pediu. Se ele pedisse a distribuição em subníveis, aí seria o diagrama. Com base na distribuição eletrônica em camadas, quais desses elementos pertencem ao mesmo período? Você vai justificar. Então, eles pertencem ao mesmo período dos elementos F e Ne, pois tem 2 camadas, K e L. E o grupo? Pertence ao mesmo grupo elementos F e Br, porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Eles têm 7 elétrons. Então, é assim que a tabela está esquematizada. Os elementos ficam no mesmo grupo e no mesmo período porque eles possuem características semelhantes. Agora aqui, escreva a distribuição eletrônica em ordem de energia dos subníveis. Então, aqui que você vai utilizar o diagrama de Pauling.
Então, começando lá pelo ferro e o bromo, você tem essa distribuição. De acordo com a resposta do item anterior, indique os subníveis da camada de valência, a última camada. Então, do ferro, essa é a última camada, e do bromo, essa é a última camada. Se você somar os números ali em cima, ambos têm 7. Agora, como tarefa, vocês vão fazer a hora do estudo, que é um compilado de tudo que nós falamos. Página 68 a página 72. Obrigada para quem chegou até aqui. Essa aula, ela já vai configurar como uma revisão, porque nós vamos fazer uma atividade avaliativa, que vocês vão ter maiores informações na segunda-feira. Então, utilizem essa aula também como uma revisão. Muito obrigada novamente e nos vemos. Beijos, até mais.